Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 20, segunda-feira, nossa aula número 32 já. Eu espero que estejam todos tranquilos aí em casa. Aqui em casa eu também estou. Pessoal, nós vamos dar continuidade agora no nosso livro de gramática. Semana passada nós ficamos com o livro de leitura e produção de texto, então a gente vai fazendo assim, vai intercalando, né? Uma coisa depois a outra. Lá no livro de gramática, na página 82, nós vamos começar um tópico novo, certo? Então veja lá. Frase, oração, período, sujeito e predicado. Nós vamos ver todos esses assuntos aí nessa unidade 3 que nós estamos começando agora. Para começar a unidade 3, nós temos um texto pequenininho aí. Olha lá. O texto que você vai ler é um trecho de uma carta de um leitor da revista O Globo. Aí você tem uma gravura que nos ajuda a entender o texto, né? Cuidado, veneno para ratos. Veneno mata o que é vivo. Na plaquinha está escrito, cuidado, veneno para ratos. Mas volta e meia quem morre ou passa muito mal é algum cachorro, vítima da irresponsabilidade de alguns condomínios e lojas que espalham veneno nos jardins. Ou mesmo de pessoas que jogam nacos de carne com veneno nas calçadas. Dias atrás, quem passou por isso foi Larry, um Golden Retriever de 1 ano e 5 meses. Quando Beatriz, sua dona, notou que ele estava passando mal, correu para o veterinário. O envenenamento aconteceu em frente a um jardim de infância e laranjeiras, e o chumbinho que mata um cão pode matar uma criança. Esse texto foi escrito por Tânia Neves, publicado na revista O Globo, número 2, volume 57, número 6, na página 6, de 28 de agosto de 2005. Aí tem duas palavrinhas, né? Chumbinho é um tipo de veneno, que ele é parecido mesmo com um chumbo, pequenininho assim, de metal. E Golden Retriever é o nome de uma raça canina bem parecido com esse da figura aí, olha, do desenho, tá? Então o texto critica aí o uso dos chumbinhos, porque em vez de... o objetivo desse chumbinho provavelmente foi para eliminar ratos, mas pode ser que aconteça de um cachorro engolir ou até mesmo uma criança, né? Alguém que pega e sem querer, ou na inocência, coloca na boca, certo? Então vamos ver. Lá no caderno de vocês, você coloca lá o número 1, coloca o número do livro, a página, coloca a data de hoje e lá bem caprichado a gente coloca lá, número 1. Parece que o autor do texto está zangado. Qual palavra da terceira linha nos mostra bem essa zanga, ou seja, essa raiva? Por que ele está zangado? Ele está zangado com a irresponsabilidade da pessoa que coloca um chumbinho no meio do mato ou em algum cantinho. A intenção pode ser de matar um rato, mas nem sempre só isso acontece, né? 2. Que fato perturbou tanto o autor do texto? O fato do veneno estar jogado num canto de um jardim. Então ali era um lugar de fácil acesso, que qualquer pessoa, qualquer criança ou qualquer animal poderia se envenenar, né? Então o fato do veneno estar jogado no jardim. Talvez se o veneno estivesse escondido em algum cantinho, o autor da carta não ficaria tão bravo, né? Um cantinho escondido, né? Mas pelo jeito que ele conta, estava ali à mostra, no meio do jardim, né? 3. Porque, segundo ele, esse hábito é perigoso? Esse hábito é perigoso porque pode matar tanto crianças quanto animais indefesos, né? Então, porque pode matar crianças e animais indefesos, que não vão ter a capacidade aí de discernir, de saber, olha, isso é um chumbinho, isso é um veneno, certo? 4. Você considera que o título do texto foi bem selecionado para atrair os leitores? E por quê? Então o veneno é assim, ó. Veneno mata o que é vivo. Então,
o veneno não escolhe quem matar, né? Pode ser uma criança, pode ser um animal de estimação, é veneno e mata. Agora, a pergunta é assim, o título foi bem selecionado? Eu acredito que sim, porque deixa claro que o veneno mata sem escolher quem. Pois deixa claro que o veneno mata sem escolher. Tá? Independente, né? Ele pode matar tanto um animal de estimação que esteja passeando pela praça, quando ele pode matar uma criança. Então o veneno é perigoso de qualquer forma. Certinho? Agora vamos ver lá, mais um minutinho para vocês terminarem de copiar. Certo? Então vamos lá. Na construção de qualquer mensagem, selecionamos as ideias e as palavras que desejamos comunicar e, ao mesmo tempo, combinamos umas unidades com as outras, utilizando o conhecimento que temos das possibilidades que a língua nos oferece. Ou seja, em outras palavras, quando você cria uma frase, você coloca ali naquela frase todo o seu conhecimento, tudo que você já aprendeu, tudo que você já vivenciou. Veneno mata o que é vivo. Essa combinação não pode ser feita livremente. É preciso seguir certos princípios de português. Observe as palavras. É o mata veneno que é vivo. Agora veja algumas combinações que podem ser feitas com elas. Vivo mata que é veneno, veneno que é vivo é mata, veneno mata o que é vivo. Então você tem aí 3 possibilidades, né? 5. Para você, qual é a diferença entre as 3 do ponto de vista do sentido? Todas conseguem transmitir alguma mensagem? Então volta lá um pouquinho. Quando alguém fala assim, ó, vivo ou mata que é veneno, existe comunicação? Você entende isso daqui? Não. Quando alguém fala, o veneno que vivo é mata, também não. Veneno que vivo é mata, também não. Dá a impressão que esse mata aí não é mata de matar, é mata de floresta, né? A terceira alternativa sim, porque é do título, né? Veneno mata o que é vivo. Então, quando a perguntinha lá, todas conseguem transmitir alguma mensagem? Não. Somente a frase número 3 é que consegue transmitir uma informação. Então, é essa a resposta que vai aí para o caderno, tá? Então, 5. Somente a opção 3 é que transmite informação. Certo? Selecionamos as palavras pelo seu sentido e sua forma, e depois combinamos as palavras pelas funções que podem desempenhar na construção. Veja outra frase. O chumbinho pode matar uma criança. Então, o que você fez aí? Você pegou um artigo, olha o quadrinho verde, tá? O artigo poderia ser o, poderia ser uma. Os substantivos que nós temos aí é chumbinho e criança. O verbo dessa frase é o pode, o verbo auxiliar e o verbo principal é matar. Combinando tudo, você vai ter lá, o chumbinho pode matar uma criança. Aí você tem as 3 partes da nossa gramática. A nossa gramática, a nossa língua, a nossa gramática se divide em morfologia, em sintaxe e morfossintaxe. O que é morfologia? É a parte da gramática que estuda a estrutura, a formação, as flexões das palavras, separando-as em classes de palavras. Então, quando a gente fala que vai fazer um estudo morfológico da língua, você vai organizar as palavras em classes de palavras. Lembra-se das 10? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, estudar morfologia é a mesma coisa que estudar a classe de palavras. As classes de palavras. O que é a sintaxe? A sintaxe é a parte da gramática que trata das combinações e das relações entre as palavras dentro das frases, e entre as frases e as orações dentro do período, formando assim os textos.
É na sintaxe que eu vou identificar assim, olha, essa parte é o sujeito, essa parte é o predicado. Então, se essa parte é o sujeito, ela tem que concordar com o verbo e assim por diante. A sintaxe vai estudar a relação das palavras uma com as outras. Quando eu junto as duas, a morfologia e a sintaxe, eu vou ter o quê? Morfossintaxe, que é a junção das duas, tá? Isso é mais por curiosidade, para vocês saberem como é que a gente estuda a gramática dessas três partes. Parágrafo. Todo mundo já sabe que um texto começa no parágrafo, termina com um ponto final, né? E o texto é formado por vários parágrafos, certo? Exercício 6. No texto Veneno Mata o que é Vivo, o autor arrumou suas ideias separando-as em quantos parágrafos? Então vamos voltar lá na página anterior e ver em quantos parágrafos nós temos aqui. 1, 2. O primeiro começa com uma plaquinha e o segundo começa com dias atrás. Então a autora organizou o texto em 2 parágrafos. Certinho? Vamos resumir as ideias principais de cada um desses parágrafos. Reescreva as frases, completando-as com o que falta. Esse exercício dá para fazer no livro, né? Porque é só uma palavrinha que você vai colocar ali no quadrinho verde. Então vamos ver. Parágrafo 1. O autor apresenta o problema, mas já deixa transparecer a sua opinião. Bom, se bem que nós vamos ter que escrever qual é o problema, né? Então é melhor você colocar mesmo, 7A. Qual é o problema? Parágrafo 1. O autor apresenta o problema. Qual é o problema? Pessoas que jogam, não vai caber no livro não, tá pessoal? Tem que pegar o caderno mesmo. Que jogam veneno na rua. Mas já deixa transparecer sua opinião. Mas já deixa transparecer sua opinião. Essas pessoas são o quê? Na opinião dela? Irresponsáveis, tá? Então como é que vai ficar a letrinha A inteira assim, ó? Parágrafo 1. O autor apresenta o problema. 2 pontos. Pessoas que jogam veneno na rua, mas já deixa transparecer a sua opinião. Essas pessoas são irresponsáveis, certo? Um minutinho para vocês copiarem, para ninguém ficar bravo comigo de que não dei tempo para vocês copiarem da luz. E agora a letrinha B, mesma coisa, você vai completar o retângulo vermelho com o que está faltando, tá? O autor apresenta um exemplo concreto, tal, e conclui com o argumento final. Qual é o exemplo concreto? Volta lá no texto, você vai encontrar a história do cão da Beatriz. Então, qual é o exemplo concreto? O cão da Beatriz, que você volta lá no texto e vai ver o que aconteceu. Olha lá. Larry, um Golden Retriever de 1 ano e 5 meses, quando Beatriz, sua dona, notou que ele estava passando mal, correu para o veterinário. O envenenamento aconteceu em frente a um jardim de infância em Laranjeiras. E o chumbinho que mata um cão pode matar uma criança. Então, a primeira parte vai ficar assim, ó. O autor apresenta um exemplo concreto. 2 pontos, né? O cão da Beatriz. E conclui com o argumento final. Qual o argumento final? Uma criança poderia ser envenenada. Então, no lugar de um cão, poderia ser uma criança que estivesse ali na pracinha e visse aquelas pedrinhas, né, vamos dizer assim, aquelas coisinhas ali, o chumbinho, colocasse na boca e poderia ser uma tragédia. Certo? Mais um minutinho para vocês copiarem. Agora, pessoal, a gente vai ver a questão da frase.
Frase. Você também já aprendeu que frase é todo enunciado que possui um sentido completo. Então, tudo que a gente fala e que tem sentido chama-se frase. Pode ser uma palavra só? Pode. Olha o exemplo. Calma. Pode ser um grupo de palavras? Pode. Você precisa ter calma, tá? Então, se tem significado, se conseguiu comunicar, tá? É isso, vai ser chamado de frase. Agora, a frase pode ou não ter verbo. Quando ela não tem verbo, ela é chamada de frase nominal. Quando alguém fala assim, olha, que ideia legal. Dessas 3 palavras, nenhuma é verbo, então você tem aí uma frase nominal. As frases com verbo são chamadas de orações. Você achou essa ideia legal? Agora aí já tem o verbo achou. Então, é uma frase com verbo, então ela é uma oração. Muitas vezes a entoação com que se pronuncia a frase ou a situação em que ela é dita nos ajuda a entender o seu sentido. Então, quando alguém fala assim, não acredito, dependendo da situação, você vai entender o que é. Que alegria, socorro, você pode me ajudar? Agora vem aqui então o exercício 8. Olha. Transcreva os verbos presentes nas frases acima e indique quais delas são frases nominais. Então, que verbos que nós temos ali, ó? Que ideia legal, tem algum? Nessa de cima aqui, ó. Não acredito, tem verbo? Tem, acredito. Depois aqui, ó. Que alegria, vai ter algum verbo? Não. Socorro, tem algum verbo? Não também. Você pode me ajudar? Então, pode e ajudar são verbos, tá? Agora, quais são frases nominais? São frases nominais, aquelas que não têm verbo. Então, vamos colocar aqui na frente quais são as que não têm verbo. Que alegria e socorro. Então, veja, mesmo sem verbo, elas têm comunicação. Alguém falou e alguém vai conseguir entender. Quando alguém diz assim, ó, que alegria, ou então socorro, não precisa ter verbo para ter significado, certo? Agora identifique, exercício 9, as frases exclamativas, a frase interrogativa e a frase negativa. Então, daquele quadrinho rosa, o exercício pede para você identificar qual que é qual. Então, vamos lá. Uia! Quase que cai agora, hein? Ninguém vai rir, certo? 9A. Frases exclamativas, quando alguém fala assim, ó, que alegria. E socorro. B. A frase interrogativa, qual que é? Você pode me ajudar? Ela está gravando uma aula. Eu peço para ela ligar para você. Tá? E na letrinha C, a frase negativa. Não acredito. Tá? Então você tem aqui, na letrinha A, 2 frases exclamativas, porque elas terminam com ponto de exclamação. Você tem uma frase interrogativa e você tem aqui uma frase negativa, porque ela tem um não. Certo, pessoal? Então, eu vou parando por aqui, tá? Só lembrando que essa semana vocês têm prova de português. Espero que vocês estudem, tanto pelo caderno quanto pelo livro, para que na hora da prova não fique aquele desespero, né? Ai, o que é? Qual é a certa? Meu Deus, nunca vi isso. Então, não custa estudar um pouquinho para você ter mais facilidade na hora de estudar. Beijo!